pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Glória a Deus, Glória aleluia. a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Amém? Amém. Tome seu assento. Uma palavra conhecida para muitos, para outros talvez não. Talvez já ouviu falar, mas talvez não se lembre. Mas enfim, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Essa passagem está falando que Jesus estava caminhando e deparou com um cego. E o cego era cego de nascença. Ele não tinha ficado, ele já nasceu cego. Diferente de Bartimeu, que ficou cego. Né? Bartimeu via, mas depois passou a ver novamente. Esse não, esse nunca tinha visto. Ele não sabia as cores, ele não sabia o que era claridade, ele não sabia o que era escuridão, porque não dá pra gente saber o que um cego está vendo na frente dele. Ou melhor dizendo, o que ele imagina estar vendo, né? O que passa nas retinas, né? No globo ocular deles. Mas a gente sabe que ele não nos vê, não vê o que está à frente dele, não consegue ver nada. E esse homem já nasceu assim. E Jesus passando por ali, os seus discípulos vão questionar. Os seus discípulos vão fazer um questionamento para Jesus. Vai dizer, mestre, por que ele é cego? Por que ele nasceu cego? Porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? Mas se ele nasceu cego, que pecado que ele tinha para nascer cego? E ele ia nascer cego porque naquele tempo havia um hábito de dizer, mas não é diferente de hoje não, viu? Pega aí a visão. Que todo aquele que era, né, vinha de um pecado, havia cometido um pecado, teria que sofrer as consequências. E muitas das vezes não seria em si mesmo, mas naqueles que ama. Teria que passar pelas consequências do pecado. Mas nesse caso, ainda Jesus diz, não, nem ele, nem pelo pecado dele, muito menos pelo pecado dos seus pais, mas para que seja manifeste a minha glória, a glória de meu Pai sobre ele. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, essa cegueira de nascença, a gente está falando no físico. Mas tem muitos que ainda continuam cegos. Nasceram cegos, caminham cegos e continuam cegos. Por quê? Porque não consegue ver o que está além. Mas você não acabou de falar que não é para preocupar com o dia de amanhã? Falei. Mas eu não estou falando para você ver o além de amanhã. Eu estou falando para você ver além dos seus pensamentos, além daquilo que você pode fazer, além do que está acima dos céus e toda a terra. O que é o além? É entender que por tudo que nós estamos passando, por essa cegueira de não ver o que Deus possa fazer na minha e na sua vida, está levando aos que estão à nossa volta ter pensamentos contrários sobre o nosso Deus. Não é sobre nós, é sobre o nosso Deus. Por que está acontecendo na sua vida? Você não diz que é servo de Deus? Por que está acontecendo aquilo na sua vida? Você não diz que é crente? Você não fala que vai para a igreja? Você não diz que ouve a palavra? Você não diz que adora? Você não diz que ora? Você não diz que faz isso? Por que você está vivendo tudo isso? Porque está cego. Não é Deus o culpado. É a minha e a sua cegueira. Aleluia. E em volta todo mundo falando. E a gente começa a dar ouvido ao que os outros do lado estão falando. Você acha que se Jesus tivesse dado ouvido ao que os discípulos estavam falando, o que ele poderia ter feito? Nada. Ele poderia ter feito nada. Tá em pecado, não pode receber bênção. Tá em pecado, tem que atirar a pedra. Tá em pecado, não, foi o pai, foi a mãe, não, ninguém pecou. Mas o meu pai vai mostrar o poder dele.
através da vida dele. Nós temos que ser, nós temos que ser o milagre. Ele envia o milagre em nossas vidas e nós temos que ser o milagre. Mas para nós sermos o milagre, nós precisamos abrir a nossa visão. E eu não estou falando do físico, eu estou falando do espiritual.